meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem. Como eu nunca ando sozinha, sou essa mulher que tem essa sorte. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. A tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. Aulas extras que vocês podem encontrar tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife, tá? O aplicativo vocês podem obter tanto baixando pelo QR Code abaixo, quanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, certo? E como vocês sabem, tanto no aplicativo quanto no canal, a gente tem todas as aulas do projeto, tá? Então basta procurar pela playlist do 9º ano e aí vocês vão poder reprisar todas as nossas aulas, tá certo? Ainda pensando na acessibilidade, eu vou agora me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos, cacheados e na altura dos ombros. Hoje estou usando uma blusa azul e uma saia estampada de onça. E também tenho olhos pretos, uso um óculos arredondado, tá? E é isso, espero que a gente hoje consiga ter uma aula maravilhosa. O tema da hoje vai ser conto, então hoje a gente vai trabalhar o gênero conto e vamos ler um conto bem massa, tá certo? Ó, então vamos lá. Vocês lembram o que é narrativa? A gente fala isso bastante, né? O que é narrativa? O que é narrar? O que é uma história? Vamos lá. Ó, o termo narrativa designa ação. A ação, o processo ou o efeito de narrar uma história. Em literatura, a narrativa é a conexão entre todos os elementos que compõem um enredo, ou seja, a história. Então, a gente vai ter personagens, tempo, o espaço e o conflito, tá? Então, quando a gente pensa em um gênero narrativo, a gente pensa em um gênero em que se conta uma ação, em que se trabalha uma ação, tá? Na narrativa, o narrador, que é aquela pessoa que vai contar a história, exerce a função primordial de contação da história. É ele quem direciona o imaginário do leitor durante o processo de composição da trama. Então, veja, é o narrador quem vai falar sobre os personagens, o espaço, o tempo. Há vários tipos de narradores. A gente tem aquele narrador que é em primeira pessoa. Então, ele já é um narrador que também é um personagem. A gente tem um narrador em terceira pessoa que sabe de tudo, que é o narrador onisciente. E a gente tem aquele narrador que está narrando, mas ele não sabe de tudo completamente. Então, seria um narrador observador, tá? As estruturações das histórias narrativas normalmente seguem a lógica de apresentação. Então, a gente tem um começo em que há uma apresentação dos personagens, do espaço, do tempo, conflito. Aí a gente tem o momento do conflito, em que haverá uma quebra na história, do clímax, que seria o ponto alto da história, e do desfecho, que seria o encerramento da história, tá? Então, ó, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os agrupamentos de gênero, tá certo? Agrupamento de gênero é quando a gente pensa que os gêneros textuais, eles possuem funções diferentes. Então, a gente pensa em agrupar os gêneros em ordens. Essas ordens seriam os objetivos. Então, a gente tem a ordem do narrar, a ordem do descrever, a ordem da argumentação, enfim, a gente vai ter uma série de ordens. Quando a gente fala em conto, a gente fala que é um gênero que pertence à ordem do narrar, a esse grupo de gêneros cujo principal objetivo é uma contação de história, é contar uma ação, tá? Ó, envolve os gêneros cujo domínio é o da cultura literária ficcional, marcados pela manifestação estética e caracterizados pela mímese da ação. Aí vocês, o que é mímese da ação? Mímese seria você copiar, seria você, quando eu digo que
é uma imitação, entendeu? Então, quando eu digo uma mimese ficcional, é uma imitação ficcional da realidade. Então, por quê? Porque no conto aquilo ali é ficção, então não é... Claro, você pode ter contos que possuem elementos verídicos, autobiográficos, mas é principalmente fruto o quê? Do engenho do autor. Portanto, aquela imitação ela não tem laços firmes com o real. Então, a gente pode abusar do quê? Do campo do imaginativo, do campo da criação, sem ter as amarras da realidade, tá certo? Então, ó, através da criação, da intriga, no domínio do verossímil. O que é o verossímil? O que é acreditável. E aí, vou pedir aqui para vocês olharem para mim, para a gente ver. Quando eu digo de verossímil, quer dizer que é algo que faça sentido dentro da narrativa. Não quer dizer que precisa fazer sentido no real. O conto que a gente vai ver agora, vai ver hoje, ele fica nesse limiar entre algo da realidade e algo que está além da realidade. Então, quando a gente pensa que os gêneros da ordem do narrar são caracterizados ou seja, pela imitação da ação através da criação, ou seja, o autor vai simular, vai ali criar uma ação possível. Por quê? Porque a literatura também é um campo de possibilidades. Você pode, enquanto autor, testar diversas possibilidades do humano, da existência do humano. Então, ó, através da criação da intriga no domínio do que é acreditável, do que é crível dentro da narrativa. Eu posso ter um conto, um romance, por exemplo, que fale sobre pessoas que voam. Isso é crível? Isso é verossímil? Se a gente comparar com a nossa realidade palpável aqui, né, que a gente tá vivendo, não seria. Mas dentro da estrutura da obra, faz sentido? É acreditável ali dentro? Então, massa, é isso, tá? E aí, como exemplo, a gente tem contos, mini-contos, fábulas, narrativas de aventura, de enigma, romances, crônica, entre outros, tá? Os gêneros da ordem do narrar são praticamente infinitos. Aí, ó, quando falamos de gêneros do campo do literário, ou seja, esses gêneros literários, é essencial que pensemos no pacto ficcional, firmado entre escritor e leitor. Mas o que seria o pacto ficcional? Ó, nas palavras de Hércules Toledo Correia, o pacto ficcional é o acordo que se estabelece entre o leitor e o texto, no sentido de não se questionar o estatuto fantasioso de uma obra, que é exatamente isso que eu estou dizendo. É você não questionar usando a realidade como medida. A realidade real, né? A realidade que a gente está vivendo aqui, material, como medida. Esse pacto se realiza tanto a partir da leitura de obras literárias, como prosa, contos, novelas e romances, dirigidos a adultos, jovens e crianças, como também a partir de obras em linguagens que mesclam o verbal e o visual, como novelas e séries televisivas, filmes, histórias em quadrinhos, tirinhas de jornal, desenhos animados e outras produções de vários gêneros. Então vejam, o pacto ficcional, em outras palavras, é o autor dizendo: vê só, leitor, vê só, espectador, eu vou escrever coisas aqui, criar um mundo e tal, que talvez não faça sentido se você comparar com a realidade material em que vivemos. Mas, dentro da minha obra, dentro do meu universo, dentro da minha criação, isso aqui tudo é possível. Aí eu pergunto, é possível a gente ter uma quebra desse pacto ficcional? Absolutamente. E isso acontece quando a criação ali do mundo, da narrativa, das ações, ele se dá de maneira um pouco falha. E aí o leitor se vê, eita, mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido, é justamente essa quebra do pacto, tá? E aí a gente vai pensar, pronto. Ó, segundo Massudo Moisés, que é um outro estudioso da literatura, o conto, e agora a gente vai pensar no conto enquanto um gênero textual, o conto na Idade Média
significava uma mera enumeração dos acontecimentos, relatos de coisas verdadeiras, narrativa. Então, o conto ele não tinha tanto essa linha do ficcional, sabe? Ele era quase como uma crônica histórica mesmo, quase como um mero relato dos fatos. E aí, o que é um conto, né? O conto é uma narrativa unívoca, ou seja, uma única voz, univalente, constitui uma unidade dramática, visto gravitar ao redor de um só conflito e uma só ação. Enquanto no romance a gente pode ter diversos, o conto, por ser um gênero mais curto, ele é unívoco, ele é uno, né? Então ele tem uma unidade dramática, um só conflito, uma só ação. A ação pode ser externa, quando as personagens se deslocam no espaço e no tempo, e interna, quando o conflito se localiza em sua mente. Tá? E aí a gente vai pensar agora nas personagens e sua estrutura. Porque o conto costuma apresentar pouquíssimos personagens, até por conta de seu espaço e tempo reduzidos. E costuma ser narrado em terceira pessoa, salvo em narrativas com fluxo de consciência. Tá? E a estrutura está dividida em introdução, nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço. Então, você tem espaço, tempo, personagens e enredo. Você tem o desenvolvimento, que é o momento em que se desenrolam os acontecimentos da história. A gente tem o clímax, que é quando acontece o maior momento de tensão da história. E a gente tem o desfecho, que é o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo, tá? E a gente tem diversos tipos de contos, gente. Há uma infinidade de tipos de conto. Por quê? Porque conto é um gênero versátil. Você pode escrever um conto sobre qualquer formato, sobre qualquer assunto. Tem um autor que eu realmente gosto muito, Neil Gaiman, que ele tem um conto chamado Laranja. E eu vou pedir para a gente colocar a câmera aqui para mim, para vocês prestarem atenção em mim. Vê. Ele tem um conto Laranja. O nome do conto é somente isso, Laranja. E nesse conto, ele constrói uma narrativa inteira através de perguntas e respostas. O conto é sobre uma menina que está respondendo a um inquérito policial. Então, tudo o que a gente sabe das ações, e é uma narrativa fantástica, tem diversos elementos que saem do real. Então, a gente vai ter criações, invenções, a gente vai ter alienígenas no meio do conto e tal. Só que nesse conto, ele não apresenta os personagens, nem o espaço, nem o tempo, nada de maneira como a gente conhece. É uma história construída através das respostas da menina. Eu não lembro nem se tem as perguntas, mas é um conto totalmente estruturado através desse diálogo. Então, as coisas vão sendo descobertas aos poucos. E aí você vai juntando as peças e criando a narrativa. Se vocês conseguirem achar esse conto, é uma leitura interessantíssima. Se vocês quiserem, peçam lá no YouTube, que eu disponibilizo para vocês. Tá? Mas por que eu estou trazendo esse fato? Porque é importante que a gente entenda que há diversas maneiras de escrever um conto. Você pode fazê-lo da maneira mais tradicional, né? E você pode também experimentar no formato, na linguagem, nos temas. Por quê? Porque é o campo do possível. A literatura é o campo do possível. Então, a gente vai ter uma série de contos, uma série de tipos de contos, né? De variedades. Então, a gente tem, por exemplo, os contos realistas, que são aqueles que narram as situações reais e não imaginárias. Então, aqui a gente não vai ter, por exemplo, um expediente da fantasia. Aqui a gente vai pensar, pelo menos, em uma ficção que é muito mais próxima da nossa realidade. A gente tem os contos populares, que são aqueles que narram as histórias transmitidas oralmente, que passam de uma geração para outra. A gente tem os contos fantásticos, que são aqueles em que as histórias apresentam uma mistura da realidade com a ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. A gente tem os contos de terror, que são os que narram histórias cheias de manifestação de mistério, suspense e medo. A gente tem os contos de humor,
né, que narram histórias que têm o objetivo de divertir os leitores. Temos os contos infantis, que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Então, veja, a gente tem aqui ainda os contos psicológicos, que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. A gente tem os contos de fadas, que narram as histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Então, veja, a gente tem praticamente um cardápio infinito, né? Um cardápio considerável de tipos de conto, e todos esses tipos eles vão servir a algum propósito. Então, é interessante pensar na função do gênero textual na sociedade, além só do deleite, do prazer, da experimentação estética, tá? E aí, pra gente experimentar aqui um conto, eu trouxe um conto que eu gosto muito, que é de Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos maiores contistas e cronistas que a gente ainda, né, é brasileiro. Ele é gaúcho, e aí eu sempre trago alguma coisa dele, né? O nome desse conto é Sozinhos, e vamos ler juntos, tá certo? Ó, Sozinhos. Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que, logo depois de tê-la, me arrependi. Mas já estava tida. Não adianta mais. Você, leitor, no entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui e se poupar, ou ler até o fim e provavelmente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito bem, vamos em frente. Eu deixei essa última oração, esse último período em negrito, para que só para marcar as vezes que ele chama o leitor para o texto. Então ele quebra essa distância entre leitor e o eu lírico, né? E ele vai contando que ele teve essa ideia para um conto terrível. Então, veja, ele está escrevendo um conto ficcional em que ele diz que vai escrever um conto, que teve a ideia de um conto. Vamos lá. Ó, aí. Talvez, posta no papel, a ideia perca um pouco do seu poder de susto. Mas não posso garantir nada. É assim. Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos, os netos já estão grandes. Só lhes resta implicar um com o outro. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira. E aí, gente, o grande conflito agora é exatamente essa discussão. Quem ronca? A minha teoria pessoal é que a última pessoa a dormir é a única que não ronca. Se todo mundo dormiu antes, alguém vai dar uma roncada em algum momento, é normal. Aí vem, continuando aqui. Aí a gente tem agora um diálogo. Ronca, não ronco. Ele diz que não ronca, comenta ela impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa. Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam, os netos nunca. A empregada vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar e sai cedo. Ficam os dois sozinhos. Eu devia gravar seus roncos, para você se convencer, diz ela. E em seguida tem a ideia infeliz. É o que eu vou fazer. Esta noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar seus roncos. Diz o velho aqui, né? Ele bufa, ele fica irritado. E aí, o que vocês acham que vai acontecer com essa? Quem teve essa ideia brilhante de vamos gravar o silêncio? Vamos gravar, vamos ver quem ronca. O que vocês acham que vai acontecer? Quem ronca? Ele? Ela? Ninguém? Os dois? Uma terceira pessoa? Vamos ver. Ó, continuando aqui. Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Eu não posso parar de escrever. As ideias não podem ser desperdiçadas, mesmo que nos custem amigos, a vida ou o sono. Imagine se Shakespeare tivesse se horrorizado com suas próprias ideias e deixado de escrevê-las, por puro comedimento. Não que eu queira me comparar a Shakespeare. Shakespeare era bem mais magro. Tenho que exercer esse ofício, essa danação. Você, no entanto, não é obrigado a me acompanhar, leitor.
Vá passear, vá tomar um sol. Uma das maneiras de controlar a demência solta no mundo e deixar os escritores falando sozinhos, exercendo sozinhos a sua profissão malsã, quer dizer, maldita, né? E o seu vício solitário. Você ainda está lendo. Você é pior do que eu, leitor. Você tinha escolha. Então, veja, Veríssimo, ele vai construindo todo um clima de suspense, e aí você fica, nossa, como esse conto pode ser tão aterrorizador? Como? O que é que vai ter nele? Qual a ação aqui? O que é que vai acontecer? São só dois senhores, dois velhos, né? Discutindo sobre quem ronca, como isso vai se tornar um conto de terror. E assim, Veríssimo vai construindo essa tensão, vai construindo essa narrativa. Tá? Continuando aqui, ele diz, os velhos sozinhos na casa. Os dois vão para a cama. Quando o velho dorme, a velha liga o gravador. Mas em poucos minutos, a velha também dorme. O gravador fica ligado, gravando. Pouco depois, a fita acaba. Na manhã seguinte, certa de seu triunfo, a velha roda a fita. Ouvem-se alguns minutos de silêncio, depois alguém roncando. «Haha!» diz a velha feliz. Pouco depois, ouve-se o ronco de outra pessoa. A velha também ronca. «Haha!» diz o velho vingativo. E agora? O que vai acontecer? E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz sussurrando, leitor. Uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança. A princípio, por causa dos roncos, não se distingue o que ela diz. Mas aos poucos, as palavras vão ficando claras. São duas vozes. É um diálogo sussurrado. Estão prontos? Não, acho que ainda não. Então vamos voltar amanhã. E assim Veríssimo encerra este conto. Então vejam, observem que ele foi construindo um clima de tensão, um clima de suspense. Para quê? Para que a gente ficasse na expectativa e no final, não só os dois roncavam, como há outras vozes que só foram ouvidas porque a velha teve a ideia de gravá-los dormindo. Então veja, porque ele diz que é uma ideia tão horrível, é porque ele não vai ter uma explicação dentro do real para essas vozes que não sejam do campo do fantástico, do campo, né, do que não é realidade. Gostaram? Perceberam que no conto há diversos momentos em que Luiz Fernando Veríssimo fala direto com você, leitor, realizando o que a gente pode chamar de quebra da quarta parede, que é usado proposital ou deliberadamente com ou mais objetivos, né? Aqui a gente pode dizer que o foco principal é o de atingir o público-alvo, desmontando o formato da mídia, porque geralmente você não tem esse diálogo autor-leitor, né? Criando um diálogo direto com o espectador. E por que Luiz Fernando Veríssimo quebra essa quarta parede? Para trazer o leitor para dentro do conto, para que o leitor ele se sinta dentro ali da história, mesmo que seja observando. E para que no final ele, inclusive, sinta aquele friozinho na espinha ao ler o diálogo das vozes sussurradas, né? Gostaram, gente? Me contem depois se vocês gostaram desse conto. E se vocês gostaram, pesquisem sobre Luiz Fernando Veríssimo. Ele tem muita coisa. Tem um livro que é Comédias para se ler na escola, que aí tem uma série de contos e crônicas mais curtinhas e bem divertidas, assim, bem interessantes, tá? E aí, vamos responder algumas perguntas sobre o texto? Vamos? Primeiro, na história que você acabou de ler, acontecem dois fatos muito importantes. Um deles é o acontecimento cotidiano, ou seja, o que pode acontecer todo dia. O outro fato é algo diferente, absurdo e comum, que não acontece todo dia. Então, dentro do texto, a gente consegue ter um fato cotidiano e um fato diferente. Quais são eles? Pensando, né, depois de ler o conto, a gente pode dizer que o fato cotidiano é o que? A discussão do casal sobre quem ronca, a rotina deles de dormir, o fato deles dormirem, né, algo rotineiro. Mas o que é diferente
é exatamente a captação, né, dessas vozes que sussurram um diálogo sinistro enquanto o casal dorme. Porque vejam, quem seriam essas vozes? E aí reparem que Veríssimo, ele encerra o conto no diálogo. Então, ao leitor cabe completar com a sua imaginação ou deixar o final aberto ou só pensar em que pode ter acontecido. E aí ele torna o conto até mais instigante justamente pela falta de uma resolução, né? Porque não há o que se fazer. Imagina se vocês se gravam, inclusive eu morro de medo disso, grava sozinho, assim, um silêncio, aí vocês escutam coisas, vozes. Seria, no mínimo, assustador, né? E aí ele consegue construir esse clima e deixa a gente na dúvida como realmente um recurso, né? Uma ferramenta. 2. Na sua opinião, de quem podem ser as vozes ouvidas pelo casal de velhos? Eu não sei como vocês interpretaram, mas eu sempre penso que ou podem ser fantasmas, ou pode ser o quê? A ceifadora, a morte personificada, né? Aqueles que vêm buscar os que já estão na hora. E aí, qual é o motivo da briga do casal de velhos? Qual é o motivo? Justamente porque eles se acusavam de roncar mutuamente, né? A mulher, principalmente, e ela quem tem a ideia, né, de se gravarem para justamente para provar que ela tá certa, né? Acontece que as coisas não foram como ela queria. E aqui, será que a gente consegue identificar os elementos da narrativa da história? Essa parte mais estrutural, essa parte que a gente estava vendo quando estava vendo o conto. Ó, a gente tem como personagem um casal de idosos, um enredo. Qual é o enredo? Um casal de idosos que coloca um gravador para identificar quem ronca e acaba ouvindo vozes. O lugar, a casa do casal de idosos. Se a gente quisesse pensar além, pensar no tempo, o tempo é de 24 horas, né? De um dia para o outro. E a nossa aula está chegando ao fim. Então, para terminar, eu queria trazer essa frase de Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz que, mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo. E o que é que ele quer dizer com isso, né? Não que a gente não precise se preocupar, pelo contrário, mas às vezes a gente não se permite viver muitas coisas por medo do que as outras pessoas vão pensar. E esse movimento não é um movimento muito saudável. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, Jéssica, pela sua tradução. Obrigada à produção que permite que as aulas cheguem até vocês. E obrigada a vocês que estão aí do outro lado. Aqui tem todas as referências. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Até a próxima.